paz do Senhor, amém? Amém. Eu estava aqui falando com meu marido que quando ele deu essa notícia, né, da Helena, porque a gente estava conversando ontem sobre isso, e aí ele falou que ele iria falar porque não ia acontecer. Aí eu já cancelei a palavra dele em nome de Jesus. Não sei se é porque eu estudei a palavra que eu vou ministrar hoje, e eu falei, por que não, né? Se 350 pessoas derem R$1.000, nós teremos 350 mil. Entendeu? Se 350 pessoas, e não é muitas pessoas, não chega nem 500, der R$1.000, nós teremos 350 mil. Aleluia! Aí você fala, mas pastora, é meu salário. Ai, pastora, eu nem tenho isso. Mas tem gente que tem mais de 1.000 aqui. Uma vida vale muito mais do que isso. Quem conheceu a Helena, quem viu ela, está lutando para essa vida. Então, nós vamos gerar isso. Eu vou gerar isso em oração. Nós vamos conseguir esse dinheiro. Porque nós não somos uma igreja grande para nada. Não é só para a gente vir aqui louvar a Deus. A gente pode fazer campanhas, pode fazer bazares. Eu já estou até pensando lá no meu guarda-roupa, vou tirar tudo e vou fazer um bazar. E arrecadar dinheiro. A gente pode fazer um monte de coisas. Amém? O Alexandre vai estar conversando direitinho com a mãe dela para a gente ver como que pode acontecer isso. Que em nome de Jesus a gente possa fazer esse fundamento de glória na nossa vida. E fundamento de glória, eu até ia perguntar para o apóstolo, o que é fundamento de glória, apóstolo? Eu vou perguntar porque nem eu sei, sabia? Aí você vai falar, pastora, não sabe? Vem aqui na frente, por favor. Romanos 9:4, né, o apóstolo Paulo fala sobre um fundamento de glória, um firme fundamento de glória. Fundamento é alicerce, é um firme alicerce de glória. Por isso que ele termina dizendo, nesse texto, ele termina dizendo que quando a gente dá a semente, Deus aumenta a sementeira para que por meio de nós se deem glória a Deus. Jesus falou que os homens vão olhar para nós, vão ver as nossas boas obras e vão glorificar a Deus. Entende? Então, quando a gente ajuda alguém, pelo amor de Cristo, reverte em glória para Deus. Os homens veem as nossas boas obras e glorificam a Deus. Eles vão falar, olha, eu sempre pensei que esses evangélicos eram malandros, que eles queriam o dinheiro das pessoas, que eles queriam construir grandes templos, mas olha o que eles fizeram para uma menina cuja mãe nem frequenta a nossa igreja. Isso é fundamento de glória. Glória para o Rei. Amém? Aleluia. Aleluia. E hoje, Deus chama à existência as coisas que não existem. Não existem. Mas Deus chama à existência. Você crê nisso? Então, cutuca o teu irmão do lado e fala assim, acorda, irmão.
Acorda, porque tem muito crente que dorme na igreja, não é dorme dormindo, mas ouve a palavra e sai daqui e se esquece da palavra. É como o homem que se olha no espelho e quando sai do espelho esquece da imagem que vê. Romanos 4. Já marquei tudo aqui, mas esse púlpito aqui é ruim, né? Nós vamos trocar esse púlpito um dia, porque cai toda a nossa marcação, viu, irmãos? Aí eu fico perdida aqui. Romanos, mas se não trocar, a gente vai indo com esse mesmo. Oh, Jesus. Romanos 4, 16 e 17, diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é de lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia! Aleluia! Abraão, ele foi o pai mesmo, né? Porque o chamado dele para construir a nação de Israel tinha que ser para um homem firme na fé. E a fé é uma característica do cristão que eu vejo a fé como um hormônio do cristão. Por que hormônio? Vocês sabem que no ser humano existem hormônios que gerem todo o nosso organismo. Se está baixo um hormônio, reflete em tudo, um monte de coisa na sua vida exterior, né? Quando a gente está grávida, a mulher, ela tem um hormônio que ajuda nessa gravidez toda, né? Então, o hormônio é uma essência que faz parte do organismo humano. A falta dele vai dar alguma confusão no seu sistema. E quando você estuda um pouco dos hormônios, ele é assim, às vezes é uma gotinha no seu organismo. E essa gotinha que falta faz diferença, né? É uma coisa assim sensível. A fé, como diz a palavra, se a gente tiver a fé do tamanho de uma semente de abacate, a gente teria fé. Mas não, né? Deus fala da semente de mostarda. Olha, não dá nem para pegar no dedo a semente de mostarda. Como se fosse uma gotinha de hormônio. Tiver uma gotinha de fé na tua vida, vai fazer milagre na tua vida. Hebreus 11. Um e 2 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que
se não veem. Logo, a fé é coisa que não se vê, mas se espera. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Se a gente for ler aqui a palavra de Deus, todos os homens e mulheres citados aqui, essa fé, ela foi abundante na vida deles para acontecer o que aconteceu, né? Na vida de Moisés, na vida de Abraão, Moisés, na vida de Daniel, na vida de Paulo. Se não fosse a fé, não estaria nada escrito aqui para nós. A fé é um diferencial na Igreja de Cristo. Tem crente que tem fé, então não é crente, porque crente tem fé. A palavra crente quer dizer tem fé, né? São aqueles crentes com pouca fé e outros com muita fé. Mas hoje em dia acho que as igrejas são mais crentes que tomam menos café do que com muito café, né? Porque eu fico pensando, por que não acontece, né, Deus? As coisas, os milagres. O que acontece conosco? Mateus 14. Jesus nos ensinou muito sobre fé. Eu creio que Jesus nos ensinou tanta fé porque ele teve que ter tanta fé. Ele era homem. Ele tinha os sentimentos de homem. Então ele tinha que ter a fé realmente do que ele era o Filho de Deus. Imagina? Eu fiquei pensando outro dia, quando eu li sobre que Jesus passou o lodo no olho do cego para ele ver. Se hoje em dia a gente visse Jesus passando lodo no olho, e a gente ia falar, que coisa, ai, que coisa nojenta. Ah, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Muitos milagres de Jesus, ou os milagres dos profetas que ele fazia, a gente iria duvidar. Na época tinha o povo que duvidavam. E não é diferente da época de hoje. Em Mateus 14, versículo 38 em diante, eu vou ler alguns versículos. Não, versículo 27, 14 e 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aqui, nesse versículo, nesse capítulo, Jesus está andando sobre o mar. Eles estavam lá, descansando, e aí o barco foi para o alto mar, levantou ali uma tempestade, vento, mas o mar estava tranquilo e o barco foi para longe, né, da beira do mar, e ele estava andando sobre o mar. E o versículo 28, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu,
manda-me ir ter contigo por cima das águas. Porque era noite, eu era ali, sei lá, não estava sabendo quem que era aquele homem em cima do mar, e os discípulos ficaram com medo, e Jesus ficou, não temas, tem de bom ânimo, sou eu, Jesus, confia, sou eu. E Pedro lá pediu para ele, se é o Senhor mesmo, manda eu ir contigo. Aí Jesus fala, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Imagina a imagem de Pedro descendo do barco para ir ter com Jesus. Pedro, no ímpeto, Senhor, se é o Senhor mesmo, me chama aí, eu quero ir contigo. Ele desceu na maior confiança. Eu vejo Pedro meio ímpeto, né? A confiança, e foi andando. Quantas vezes nós somos assim diante de Deus? Eu confio, Deus, eu confio. E vai com toda a fé, e vai com toda a fé. E vai. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. A gente tem fé num limite. Deus sabe qual é o seu limite, mas você não sabe qual é o seu limite. Você vai, e de repente começa a complicar o negócio. E complica, viu, gente? Um diagnóstico que você não esperava, ou alguma coisa que você esperava que acontecesse na tua vida financeira e não aconteceu. Quantas coisas acontecem para atrapalhar a nossa fé? Pedro ficou com medo. Começou a ver o vento. Mas ele esqueceu que ele estava andando em cima do mar. Você acha que Deus é poderoso de fazer ele andar em cima do mar? Não é poderoso de parar um vento? Aleluia! Deus é poderoso para fazer tanta coisa. E já fez tanta coisa na tua vida. Não é poderoso de... A gente limita o poder de Deus na nossa vida. Eu estou falando isso por mim também. Quantas e quantas bênçãos a gente deixou de ganhar, de ter, de subir algum degrau a mais, porque a fé em nós também ajuda a gente subir de degrau. Cada vez que a minha fé é provada, porque a fé ela é provada, assim como Abraão foi provado, e a prova de Abraão foi uma prova que, olha, eu peço, Senhor, não peça isso para mim. Às vezes a gente não cresce espiritualmente, às vezes não, geralmente a gente não cresce espiritualmente porque a gente recua, não acredita, acha que não é, acha que Deus esqueceu, acha que não é bem assim não. Olha, é lá no tempo de Mateus, foi no tempo de Abraão, foi no tempo de Paulo. Mas é no nosso tempo. Hoje Deus é tão real quanto no tempo bíblico.
E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Em nome de Jesus, que a gente saia dessa noite com um pouco mais de fé nesse Deus que pode todas as coisas. Marcos. Não, antes de Marcos, vamos ver aqui. Não, vamos para Marcos mesmo, que ali em Marcos também tem a mesma passagem que dá para falar a mesma coisa. Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa mulher devia ser uma mulher fraca, né? 12 anos com fluxo de sangue, não é brincadeira. Não tinha mais cura, não sabia mais o que fazer com aquela doença. E ela ficou sabendo de Jesus. Porque Jesus, ele estava aqui, nesse tempo, ele passava nas aldeias, nas cidades. E onde Jesus passava, olha, aquele Jesus está aí. O Jesus que cura está aí. No mínimo ela ouviu isso, o Jesus que cura está aí. Ela não pensou duas vezes. Ela já colocou no coração dela: se eu tocar nas vestes deles, eu vou sarar. A atitude faz toda a diferença na vida do crente. Irmãos, vamos aproveitar que nós estamos no começo de ano. Começo de ano dá para a gente esquematizar muita coisa que a gente vai fazer no ano, né? Eu costumo fazer isso. Muitas coisas eu não consigo fazer, né? Vou confessar a vocês, eu estou sem carta, porque a minha carta venceu. Mas eu não dirijo sem carta, viu, irmãos? Eu aprendi que eu não devo dirigir sem carta, e eu aprendi na marra, na marreta, porque eu bati o carro sem carta. E quando eu bati o carro sem carta, eu já confessei isso no culto, quando aconteceu, mas aí tem gente nova aqui que não sabe, viu? Porque pensa que pastor não faz nada, ninguém faz nada. Faz sim. Por isso que não adianta pregar aqui e achar que vai entrar no céu, não entra. Não adianta fazer milagre e vai entrar no céu, não entra. Então, eu estava lá dirigindo, porque a minha carta venceu. Eu falei, mas eu só vou até ali.
Ubatuba é só tudo até ali, né? Até ali, até ali, até ali. Eu até ali, até ali, até ali. Eu bati o carro e graças a Deus que o homem não chamou a polícia. Porque senão eu ia estar nos jornais, primeiros jornais da cidade, né? A pastora Cátia da Igreja Ágape presa porque não... Dirigindo sem carta ainda bateu no carro. Eu fui a culpada porque eu estava na pressa. E o homem parou na frente e pumba, bati. Eu olhando para o lado de lá e bati no carro da frente. Ainda o homem, eu ainda tive que pagar o conserto do carro do homem. Porque eu falei, pode deixar que eu vejo se eu tenho dinheiro, se eu não tiver eu arrumo dinheiro para pagar o conserto. Ele falou, não, tudo bem. Ainda ele me levou um tanto de dinheiro que nem precisou, porque deu só uma encostadinha. Meu marido falou assim, ele te roubou ainda. Eu falei, bem feito para mim. Estava errada. E eu dei graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia da minha vida. De eu não sair na primeira página do jornal. De eu não ficar... Ninguém viu, porque era um fim de semana que estava tudo fechado. Foi bem na Tomás Galhardo, mas estava tudo fechado ali. Só estava eu e o homem mesmo. E um homem era de fora, não era de dentro, então não espalhou a notícia. Agora espalhou, né? Quer dizer, pode falar aí. Deus é misericordioso com as nossas vidas, viu, irmãos? Mesmo que você pecando, às vezes, não sai, porque Deus tem misericórdia com a tua vida, só que Ele é tolerante. Ele me deu um prazo, Kátia, se você, até o dia que eu bati, se você não parar de dirigir ou não tirar a tua carta, você vai ser presa mesmo. Eu vi como um aviso de Deus, depois disso nem na esquina eu vou. O meu marido trocou de carro, eu não sei nem como andar nesse carro que é automático. Porque eu não tenho tempo de estudar o negócio lá. E eu vou protelando, e já está indo, e eu estou sem carta. Só estou de motorista. Porque Deus é bom. Amém, irmãos? Mas voltando, dizendo que Deus, Ele quer que nós tenhamos fé. A palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é tudo na nossa vida. Se a gente estiver sem fé, a gente não está agradando a Deus. E essa mulher disse, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Imagina o esforço dessa mulher chegar até as vestes de Jesus. Jesus devia estar na multidão, como ele sempre estava. E ela, com aquele fluxo de sangue, eu imagino uma mulher assim, baixinha, mirradinha, né? Ela foi, indo, sei lá, se arrastando, se agachando, e foi na multidão, e foi se espremendo, e segurou na veste de Jesus, com tanta fé. Ai, meu Deus, imagina. O que aconteceu? Logo que ela segurou na veste de Jesus, a fonte do seu sangue secou. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Imagina, ela nem falou com Jesus. Ela sentiu já melhor ali, ela já sentiu que alguma coisa aconteceu. Ela já estava sarada. E ela ficou quieta. E logo, Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo, saíra, voltou-se para a multidão e disse,
Quem tocou nas minhas vestes? Imagina que Jesus estava sendo ali naquela multidão, um monte de gente encostando nele. Mas ele sentiu que saiu virtude dele. Saiu virtude dele. E disseram-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Os discípulos ainda, falaram: Jesus, que é isso? Está todo mundo se apertando aqui, como que a gente vai saber quem te tocou? Ai, discípulo, dá vontade de dar uns tabefe nele, né? Acho que Jesus deve estar falando assim, mesmo aqui a gente, não dá vontade de dar uns tabefe na gente mesmo, em alguém que fala mesmo, acorda! Acorda! Esse texto nos mostra que você vir num culto abençoado, numa palavra abençoada, ou em qualquer situação que está se pregando cura, ou está falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus você tem que ter fé para você tomar posse daquilo. Só vir sentar e ouvir não quer dizer nada. A atitude do nosso coração tem que ser diferente. Venha para o culto, seja o culto de segunda, de terça, de célula, de qualquer evento, qualquer coisa, venha com um coração de atitude de fé. Eu sempre fui em encontro de casais. Eu já fiz milhares de encontros de casais com meu marido. Não porque a gente brigava ou a gente não se dava mal, mas que a gente queria ir, a gente queria aprender mais, a gente queria ser mais, aprender mais, como amar e nos respeitar mais. A gente foi em muitos encontros de casais. E a gente ministrou muitos encontros de casais. E todos os encontros de casais eu sempre fui com a atitude: Deus, eu quero para o meu casamento a bênção. Eu quero bênção, eu vou aprender, eu vou trazer para o meu casamento essas bênçãos. E cada encontro de casais a gente mudava alguma coisa no nosso casamento. Ou melhorava a nossa comunicação, ou melhorava as nossas atitudes. E até todo dia a gente se fala: que bom que a gente casou, né? Tenho 32 anos de casado, a gente ouve do nosso marido: que bom que eu casei com você, olha que bênção. E eu sempre falando: que bom que eu escolhi o irmão certo, viu, Perseu? De todos os irmãos, eu escolhi o irmão certo. Eu lembro porque no meu noivado, ele e o César, o irmão dele, que é o irmão depois dele, eles eram muito parecidos. E eles estavam de camisa preta, os dois, no nosso noivado. Aí no noivado, minha mãe deu uma festa para o noivado, e meu pai deu um churrasco lá em casa. Aí eu estava assim, peguei o braço do César, meu cunhado, fiquei ali com ele. De repente eu olhei e falei: ai, você não é ele! Eu saí correndo. Eu lembro dessa cena, porque era tão parecido. Graças a Deus que eu casei com meu marido. Não, eu gosto muito do César, né? Mas não ia dar certo. Tudo na minha vida eu sempre fui com atitude. Os acampamentos,
os cultos de noite aqui, dos domingos, Senhor, o que o Senhor vai falar comigo? Onde eu vou ter que mudar? Onde eu vou ter que, o que eu tenho que fazer? Os aconselhamentos que eu faço, eu aprendo com os aconselhamentos que eu faço para a pessoa. Porque a palavra, ela corta tanto para lá, quanto para cá. Esta palavra tem que fazer diferença na tua vida, irmão. Pedro, ele falou para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Dúvida. Esta mulher, ela não teve dúvida. Ela foi. Ela foi. E aí, no versículo 34, 33 disse assim: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Imagina ela falando: sou eu, Jesus, fui eu. Eu que toquei. Então, irmãos, toca na veste de Jesus. Toda vez que você estiver exposto à palavra de Deus, exposto à pregação de Deus, toca nas vestes de Jesus. Para que a sua vida mude. A minha vida mudou, irmãos. Eu não era assim como eu sou. Porque eu fui acreditando. Eu posso ter um casamento abençoado, porque Deus me abençoou o meu casamento. E hoje eu posso falar, eu tenho um casamento abençoado por Deus. Porque eu tenho certeza que se nós não tivéssemos Deus, com o meu gênio e o gênio dele, porque nós somos dois líderes se bicando às vezes. Ele quer uma coisa, eu quero outra. Se não fosse Deus na minha vida, na vida dele, a gente já teria separado. Mas Deus em nós nos fez um. E nós somos um. Você e a sua esposa são um. Tenho uns filhos abençoados. Ai, meus filhos já estiveram fora da igreja. E quando eles estavam fora da igreja, eu vinha na igreja como se eles estivessem dentro da igreja. Porque eu olhava os jovens louvando, eu falava, creio, meus filhos vão estar ali, vão estar louvando, vão estar adorando, porque eu consagrei os meus filhos no altar do Senhor. Desde o ventre da minha barriga, meus filhos já eram entregues ao Senhor. Eles não nasceram para o mundo, eles nasceram para Deus. E hoje os meus filhos são do Senhor. Meu filho está em São Paulo e hoje eu escrevi para ele: filho, ora por mim que hoje eu vou ministrar. Ele: ai, que bênção, mãe. Já viu a palavra? Ele é todo preocupado. Eu falei assim: estou estudando. Amém, eu não vou te atrapalhar. Ele está lá. Aí depois, agora no final, está tudo certo, mãe? Olha, não vai se atrasar. Ele não gosta que eu me atrase. Nós chegamos atrasados porque meu marido estava trabalhando lá e chegou atrasado e para pegar lá na ressaca, 10 minutos para chegar, né? Por causa dos buracos. Eu já profetizei que vão asfaltar o nosso bairro, em nome de Jesus. Porque desde 1500 ele é assim, esburacado. Mas em nome de Jesus nós vamos pôr
cimento lá, sei lá o que a gente vai pôr naqueles buracos. Mas eu não reclamo não, porque eu tenho carro. Passo no buraco, não molho o pé. E eu vejo os irmãos de bicicleta naqueles buracos. Eu falo, olha aí, ó. Vai e volta de bicicleta. Então aí, então a gente não tem que reclamar de nada. Amém, irmãos? A tua fé te salvou, vai em paz que tu és curada. Essa mulher tinha atitude, ela tinha fé para chegar até o mestre. Primeira Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O crente tem que vigiar. O crente tem que saber que o diabo fica rondando a sua vida, para ver onde você vai duvidar desse Deus que pode todas as coisas. E tem uma pesquisa aí, não sei qual órgão que foi pesquisado, que quem assiste televisão em canais que não são pagos, né, canais mais específicos, quem assiste televisão, principalmente de Globo, são pessoas mais velhas, tipo a minha geração, uma geração posterior, acho que de 40 anos para cá, que tem lá, parece que a televisão é engessada na Globo. Já liga na televisão, é a Globo. Irmão, se você é televisível de Globo ou qualquer outro programa que vai trazer dúvida para a sua fé, você não vai crescer na fé. Porque é incrível as programações. Eu falo da diabólica Globo porque é diabólica, né? Eu vi agora que nesse último BBB parece que tem até incesto, né? De um pai que beijou a filha. Nem fui confirmar se era verdade ou não. Eu vi nos comentários que eu acredito que deve ser isso, né? Porque a Globo apela tudo para tanta coisa mundana, tanta coisa, promiscuidade. E aí você fala assim, ai, mas é só a novelinha das 6, é Segundo o Rei lá, ai, é só a novelinha das 4, é só a novelinha das 2. Irmãos, se você contaminar a sua vida com besteira, com coisas que não edificam, com coisas que vão tirar a tua fé, elas vão minar a tua fé, porque na hora do vamos ver, você precisa se pegar na palavra. A palavra que nos traz fé. Porque é sutil.
O diabo é sutil, ele vai entrando na nossa mente. Vai entrando na nossa mente. Eu lembro que eu era assinante de uma revista, que é uma revista que eu acho que é uma revista diabólica também. No meu tempo, eu já parei há muitos e muitos anos de ser assinante dessa revista, é a revista Cláudia, que ela ensinava, se você não é feliz com seu marido, arranja outro. Você tem que procurar a sua felicidade. Então, para procurar a sua felicidade, você tem que tirar coisas que não te fazem feliz. E aí você vai tirando, né? Tirando. Aí tem pessoas, tem mulheres que estão igual naquela mulher, né? No 4º, 5º, 6º, 7º, 8º marido. Porque não é feliz. E vai trocando. Sendo que a felicidade não está no outro. A felicidade está em Jesus, em nós. Jesus nos dá a felicidade. Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aqui, Pedro estava falando aqui, olha, não é só você que sofre, não é só você que passa por aperto, não é só você que a sua fé é provada. Em todo o mundo acontece, na vida do Filho de Deus, acontece. Porque cada vez mais Deus quer nos ajudar a chegar mais perto dEle. Mais perto dEle. Porque no dia que Jesus vier buscar a noiva, nós estaremos com as vestes limpas. Limpas, sem nenhuma sujeira. Sem nenhuma sujeira. E para isso que acontecer, nós temos que ser provados, para sermos aprovados. Que em nome de Jesus, a igreja do Senhor, e essa igreja, a igreja apostólica Ágape, aprenda que a vida cristã não é uma vida fácil, mas também não é uma vida difícil. Porque quando a gente crê nesse Deus que pode todas as coisas, fica fácil. Só tem que você dar o primeiro passo, se arrastar até o mestre e não duvidar. E aí você vai ver que Deus dá a vitória, porque Deus sempre nos dá a vitória. Amém? Usa minha boca pra falar boas novas e os meus ouvidos pra escutar o clamor. Usa minha vida pra fazer boas obras. Quero ser usado, Senhor. Quero ser usado.